Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, nessa manhã. Esse é um texto muito interessante. E eu vou mais uma vez para os evangelhos, só que dessa vez, conforme o relato de Mateus, capítulo 13. Abra comigo aí, por favor. Evangelho de Jesus, conforme o relato de Mateus, capítulo 13. Esse texto é interessante. Eu não havia escrito nada sobre ele, e eu disse ao pastor Eloy na quarta-feira que eu ia expor esse texto, se desse tempo, e deu. Vamos ler a princípio dos versículos 1 ao 9, depois nós vamos ler lições até o versículo 23, para ganharmos um pouco de tempo, dos versículos 1 ao 9, diz assim a palavra. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã, é para ouvi-lo, é para adorá-lo. A minha oração agora é que o Senhor tire toda a preocupação do nosso coração e estejamos aptos e ávidos a ouvi-lo. E ao ouvir, o nosso coração seja terra boa, e coloquemos em prática o que vamos ouvir aqui nessa manhã. Ajuda-nos a crescer e a melhorar diante de Ti e da Tua presença. É a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Irmãos, a parábola do semeador é a porta de entrada para o entendimento de todas as outras parábolas. Nessa parábola, Jesus fala sobre 6 verdades fundamentais: o semeador, a semente, o solo, a semeadura, o crescimento e a colheita. A parábola revela ainda que Jesus não se impressiona com as multidões que o seguem. Ele nunca se impressionou, porque a maioria das pessoas que seguiam Jesus não produzia frutos. Não. E nem produzia frutos dignos de arrependimento. A parábola mostra para nós, e é isso que eu quero focar com vocês nessa manhã, 4 tipos de solo que simbolizam 4 tipos diferentes de resposta à palavra que ouvimos. Nós vamos ver nessa manhã 4 tipos de solo. E eu preciso lhe dizer antes de pregar: o seu coração obrigatoriamente será um dos 4 tipos de solo que você vai ouvir nessa manhã. Um dos 4, e no final dessa exposição eu vou olhar para você e vou perguntar: qual solo é o seu coração? Qual é? Irmãos, em nome de Jesus, aguça. Isso é muito importante e é oportuno para nós. O primeiro solo ou o primeiro coração que eu encontro é à beira do caminho, um coração endurecido. Jesus enfatiza 3 características de um coração endurecido. 3. A primeira está no versículo 19, acompanha comigo que eu não li. Um coração endurecido ouve a palavra,
mas não a compreende. Olha o 19: a todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem. Esse ouvinte é o tipo de homem que a rotina da vida insensibilizou. Um coração duro ouve, mas lhe falta compreensão e entendimento espiritual. Ele escuta um sermão, mas não presta atenção. A palavra de Deus não produz nenhum efeito nele, mais do que a chuva na pedra. Esses ouvintes são semelhantes aos denunciados pelo profeta Ezequiel no capítulo 33, no verso 32. Ele diz assim: eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem a voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem em obra, não as põem em prática. Irmãos, hoje há uma multidão de ouvintes que vivem sem fé, sem temor e sem rendição ao Senhor. Nesse mesmo estado, geralmente, eles morrem, são sepultados e se perdem pelos séculos dos séculos. Ouve, mas não compreende. Segunda característica de um coração endurecido está em Lucas 8:5. Um coração endurecido é onde a semente é pisada. Lucas diz: foi pisada e as aves do céu a comeram. A semente que é pisada pelos homens nem chega a brotar. O solo se torna duro quando uma multidão de gente pisa em cima dele. Aqueles que abrem o coração para todo tipo de pessoas e influências, correm um grande perigo de desenvolver um coração insensível, onde a semente da palavra é pisada. Todo dia, ele vai crescendo-se insensível e a semente não brota. Terceiro, um coração endurecido é onde a semente é roubada pelo diabo, para que o ouvinte não creia e não seja salvo. Versículo 19, a segunda parte: vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Amados, a semeadura sempre atrai Satanás. Sempre. Onde a semente é semeada, atrai Satanás. O ouvinte à beira do caminho é o que ouve, mas Satanás imediatamente arrebata-lhe o que foi semeado no coração. Por isso que Satanás, ele é um opositor à evangelização, obrigatoriamente. A evangelização não é apenas um campo de semeadura, mas também um campo de batalha espiritual. Entendem isso aqui? Há um campo de batalha. Por isso que 2 Coríntios 4:4, Paulo diz que o diabo, ele tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não creiam. Como parte do seu ataque cósmico contra Deus, Satanás e os seus agentes buscam todo dia, avidamente, destruir a palavra no coração daqueles que a ouvem, mesmo antes que ela comece a brotar. Semeia-se, mas ele arranca. Ele arranca antes de botar dar fruto e vingar. À beira do caminho é um coração endurecido. Você tem visto corações duros esses dias? Esse é o primeiro. Segundo, é um solo rochoso.
Jesus agora fala de um coração superficial. Isso é muito interessante. Como descrever esse solo? Quais são as características de um coração superficial? Existem aqui 3. A primeira está no versículo 20, acompanhe. Um coração superficial tem uma resposta imediata à palavra, mas impensada. Versículo 20, olha: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Tanto Mateus como Marcos, os dois usam por 2 vezes a palavra logo. Versículo 20 ele usa logo. Versículo 21, lá no final ele usa logo se escandaliza, no sentido de imediatamente. Eles recebem a palavra. Essas pessoas agem no calor do momento. Eles imediatamente aceitam a palavra e até mesmo fazem com alegria, como diz Jesus no versículo 20. Mas imediatamente no versículo 21 eles se escandalizam. Sua decisão é baseada na emoção e não na reflexão. Esse é o ouvinte volúvel que muda conforme o lado do vento. Se o vento está para cá, ele muda para cá. Se o vento está para cá, ele muda para cá. Se o vento está para cá, ele muda para cá. São pessoas volúveis que mudam a cada estação do ano. Tanto sua resposta quanto o seu abandono são rápidos. Ele é rápido para aceitar e rápido para desistir. Segunda característica é que um coração superficial não tem profundidade e nem perseverança. 21, a primeira parte, mas não tem raiz em si mesmos. Irmãos, o que acontece com alguém que não tem raiz? É levado para todo lado. O vento leva para todo lado. Na verdade, a sua resposta ao evangelho foi apenas externa. Houve adesão, mas não conversão. Ele aderiu ao evangelho, mas ele não se converteu ao evangelho. Houve entusiasmo, mas não convicção. Sua resposta é imediata e o seu crescimento inicial é espantoso. Mas ele não tem profundidade, humildade e nem resistência ao calor do sol. Então ele morre. Você tem visto isso nesses dias? Pessoas têm morrido espiritualmente. Elas estão mortas. Você olha para algumas pessoas, é desesperador. Porque na verdade a pandemia mostrou o que ela era antes da crise. A crise só veio expor quem alguns de fato já era. A vida que o sol traz gera nele morte. Por isso que o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. O mesmo sol que vai dar vida a alguns vai matar outros. Mata. Terceiro, um coração superficial não avalia o custo do discipulado. Presta atenção nisso. Versículo 21, a segunda parte. Em chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se desvia, logo se escandaliza, logo começa a murmurar, logo começa a olhar para trás. Esse ouvinte abraça não o evangelho, mas outro evangelho, o evangelho da conveniência. Quando porém chega a angústia e a dor por causa da palavra, ele se escandaliza, porque ele não calculou o preço de seguir a Cristo. E qual é o preço?
Marcos 8:34. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o preço, esse é o valor do discipulado. Muitos e não poucos choram, até choram em resposta à pregação, e fala com intensidade acerca dos seus sentimentos, mas diz Oséias 6:4 que o seu amor por Deus é como névoa que cedo passa. Passa rápido, passa rápido. Por isso que eu não me espanto mais de dizer: pastor, a pessoa estava tão bem, e ela fez tantas coisas. Irmãos, não se escandalize. Talvez foi superficial, muito superficial. E eu não sou calvinista, dizendo que essa pessoa não se converteu. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo sobre o tipo de coração, e esse coração é superficial. Terceiro, vamos ver agora um solo cheio de espinhos. É um coração ocupado. Esse solo que nós vamos ver agora é rico, argiloso e fértil. Na época da semeadura, ele parece limpo e preparado. A semente, quando cai nele, começa a germinar, mas as raízes fibrosas e as pragas se escondem na superfície e sufocam a plantação. A planta cultivada merece cuidado, não os espinheiros. Pasmem vocês vão entender a hora que eu expor. Alguns têm cuidado mais dos espinhos do que da semente. Nós vamos entender bem a fundo essa questão. Por que ocupado? Há 4 motivos. O primeiro está no versículo 22, a primeira parte. Um coração ocupado ouve a palavra, mas se distrai com tantas coisas. Olha o 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, se Jesus diz porém, é que há um problema. E nós vamos entender qual é esse problema. Mateus e Marcos 4:7 nos dizem que a semente caiu entre os espinhos. Lucas 8:7 nos diz que os espinhos, ao crescerem com a palavra, a sufocaram. Sufocam. Esses espinhos representam ervas daninhas, espinhosas. Essa semente disputou espaço com outras plantas. Ela não recebeu primazia. Ao contrário, os espinhos cresceram com ela e sufocaram. Irmãos, isso aqui é tão... Eu espero muito em Jesus Cristo que vocês estejam me ouvindo, estejam entendendo, porque isso é o que está acontecendo hoje. Hoje, exatamente hoje, às 10h43 da manhã, a semente é semeada. Só que nós estamos distraídos com tantas coisas, e nós estamos tomando conta dos espinhos, e a semente fica jogada sem ser cuidada. Nós nos preocupamos com tudo, e eu não estou falando para não se preocupar, eu estou falando em prioridades. Prioridades. Marcos 4:19 retrata esse coração como um campo de batalha. Há uma batalha sendo travada. Esse ouvinte não tem uma ordem correta da prioridade, pois existem outras coisas que tratam
de tirar o lugar principal na vida? É Cristo. É Cristo, irmãos. Muitos estão distraídos com tantas coisas: comprar, vender, alugar, estudar, mudar, fazer, e o principal está de lado. Você tem notado isso? Você tem notado isso esses dias? Seu coração bate? Então você tem notado isso? Nós estamos deixando o principal de lado, e a semente tem sido esmagada por espinhos de Jesus. Segundo, diz no versículo 22 que um coração ocupado é sufocado pela concorrência dos cuidados do mundo. Jesus diz no versículo 22, a segunda parte: porém, os cuidados do mundo. Esse ouvinte chegou a ouvir a palavra, e tantos ouvintes ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo prevalecem. O mundo falou mais alto que o evangelho. As glórias do mundo tornaram-se mais fascinantes do que as promessas da graça. Irmãos, eu fui chamado por um jovem há uns 2 meses atrás, e eu fui pego por uma surpresa maravilhosa. Me chama um jovem no Messenger, eu não o tinha no WhatsApp, e ele me escreveu um monte de coisa. Eu falei: rapaz, será que isso é vírus? Olha a ignorância do rapaz. Falei: isso só pode ser vírus. Só que quando o vírus começou: pastor Marco, a paz de Cristo Jesus, falei: não, vírus não fala a paz de Cristo. Falei: então o negócio é sério. Aí eu peguei para ler. Ele disse assim para mim, resumindo: pastor, o senhor veio pregar aqui na Assembleia de Deus no ano de 2000 e tal, e o senhor pregou sobre a parábola das 10 virgens e sentou a mamona em nós. Ele usou essa palavra. Pastor, eu saí de lá muito escandalizado, revoltado. Porque você ouvir sobre a volta de Jesus hoje escandaliza alguns. E aí ele falou assim: eu saí de lá muito contrariado com a vida que eu estava vivendo, mas eu coloquei os meus pés em casa e Deus começou a falar tão forte comigo. Eu vivia nas drogas, eu vivia na bebida, eu era um prostituto, eu fazia tudo quanto o senhor imaginar. Mas a palavra que foi semeada naquele dia entrou como uma flecha no meu coração, mudou minha vida, mudou minha história. Eu estou casado e eu estou fazendo seminário para a glória de Deus. Irmãos, isso é melhor que ganhar R$1 milhão. Isso não tem preço. Ele me disse: a palavra que você pregou aquele dia mudou minha vida, mudou minha história. Tinha 600 jovens naquele dia, 600, um me chamou e disse: essa palavra que você trouxe mudou a minha vida. Irmãos, muitos hoje têm se esforçado para conseguir posição social por meio de posses, segurança e material, e isso traz ansiedade e sufoca as aspirações por Deus. Sufoca. Eu não estou dizendo que com isso é pecado você estudar. Eu amo estudar e eu vou fazer mestrado ainda em nome de Jesus. Eu falava com a Luciana vindo ontem, mas essas coisas não podem roubar o lugar de Deus em nós. Eu não posso estar mais preocupado em segurança e em ter coisas do que intimidade com Deus. Eu não posso. Quando você se vira para isso com força, você se distrai e sai do caminho que Deus o mandou ir. Terceiro, um coração ocupado é sufocado pela concorrência da fascinação da riqueza. Eu acho que Jesus errou, porque isso não está acontecendo hoje, mas vamos ler aí, versículo 22. Porém,
os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Esse ouvinte dá mais valor à terra que o céu, dá mais importância aos bens materiais que a graça de Deus. E mais uma vez, o problema não é ser rico, o problema é a riqueza ter você. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor do dinheiro. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter você. Esse é o problema. E muitos, ao buscarem essas coisas, se desviam de Deus. O seu dinheiro é um Deus, irmãos. O dinheiro é um Deus, o dinheiro é Mamon. E o dinheiro é o maior seguidor dos nossos dias, Mamon. A fascinação da riqueza fala mais alto que a voz de Deus, muito mais alto, muito. Então ele corre atrás de riquezas. Eu nunca me esqueço, eu morava em Campinas ainda. Eu acordei de madrugada, perdi o sono e fui ler. Liguei a televisão, apareceu lá naquela TV, daquela TV aí de cristãos. O rapaz muito ávido, o pastor, ele pulava assim, pulava, sabe? O pastor foi entrevistar um rapaz, falou: meu filho, como que era a sua vida antes de chegar aqui? Falei: nossa, coisa forte. Como era? Aí ele falou assim: olha, pastor, eu devia 4.700.000 reais. Eu era aquilo. E ele falou: e agora, depois da fogueira? Aí que pegou o negócio. Ele falou assim: olha, hoje eu tenho 700 carros, 412 apartamentos, eu tenho 600 empresas. Irmãos, até aí não tem problema. Até aí, irmã Dalcimar, Deus pode fazer, concorda? Ele pode fazer. Agora o problema é o que veio depois. Mas o problema, bispo, é que eu quero mais. Esse é o problema. Eu tenho muito, mas eu quero mais, porque eu não estou satisfeito. Esse é o problema. E esse é o problema que Jesus traz aqui. A fascinação das riquezas sufocam a palavra, sufocam. Quarto lugar, um coração ocupado é infrutífero. Irmãos, escutem a palavra de Jesus e não do Paulo Coelho. Olha o que ele diz no final do versículo 22: e fica infrutífera. A semente mirra, ela fica mirrada, ela nasce, mas não encontra espaço para crescer. Ela até chega a crescer, mas não produz fruto. Esse é o grande problema da grande maioria das pessoas. A semente é mirrada. A semente que foi semeada pela palavra de Deus, ela não nasce. Sabe por quê? Porque ela fica assim, ó. Ela está apertada, ela não cresce. E ela não cresce por quê? Porque há uma concorrência desleal em volta. Muitas coisas ocupam o nosso tempo, o nosso dinheiro e o nosso espaço. Não tem como a palavra crescer, não tem como a semente brotar, é impossível. Muitas pessoas estão como uma casca, uma sombra pálida. Já viu alguém pálido? Bem pálido. Muitos estão assim. Muitos. Tem nome de que vives, mas está morto. Como diz Apocalipse 3:1 para Sardes: Sardes, tu tem nome de que vives, mas estás morto. Irmão, já imaginou ouvir um negócio desse hoje? Você ter nome no hall de membro da igreja e está morto, e não pelo pastor Eloy, mas pelo sumo pastor. Você tem nome de que vive, mas está morto. Vamos relembrar os corações? Irmãos, tudo bem? Isso é sério. Primeiro,
corações endurecidos. Segundo, corações superficiais. Terceiro, um coração muito ocupado. E quarto, e eu termino aqui, agora vem a terra boa, um coração frutífero. Frutífero. Há 3 fatos que destacam um coração frutífero. Primeiro, está no versículo 23, acompanhe. Um coração frutífero ouve e compreende a palavra de Deus, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Irmãos, eu fico muito preocupado quando você está num culto. Eu vi muito isso em Campinas. Você está num culto, acabou o culto, e você ser perguntado a alguém sobre o que ele entendeu da palavra, e se ele disser que entendeu pouca coisa, é um grande problema. O que você entendeu da palavra? Era pouca coisa, mas o Espírito Santo falou. Não, então é um problema sério, seríssimo. Mateus diz que esse ouvinte ouve e compreende. Marcos 4:20 diz que esse indivíduo ouve a palavra e recebe a palavra. Diz Lucas 8:15 que esse ouviu a palavra com bom e reto coração e retém a palavra. As pessoas não apenas ouvem, mas ouvem com o coração aberto. Coração aberto, disposto, com o propósito de obedecer. Obedecer. Elas colocam em prática a mensagem, por isso frutificam. Existem pessoas, essas aqui, que verdadeiramente se arrependem dos seus pecados e depositam sua confiança em Deus, nascem de novo e vivem para a santificação. Segundo, um coração frutífero produz fruto. Olha o 23. Este frutifica. Meu Deus. Mateus diz que a semente que caiu em boa terra deu fruto. Marcos 4, 8 e 9 diz que a semente que caiu em boa terra vingou e cresceu. Isso é maravilhoso. Diz Lucas 8,15 que a semente que caiu em boa terra frutificou com perseverança. Perseverança. Irmão, sabe o que distingue esse campo dos demais sementes? Deixa eu tentar dizer isso com graça, para vocês não ficarem bravos comigo. O que distingue esse campo das demais é que nele a semente não apenas nasce e cresce, mas vinga. Vinga. O que Jesus está descrevendo é que o verdadeiro crente é aquele que produz fruto. Irmãos, a maior evidência da salvação não são os dons, mas frutos. Não é que você fala a língua, não é que você rodopia, não é que... Não. Se fosse isso, a igreja de Corinto seria uma igreja espetacular. E 1 Coríntios 3:2, Paulo chama de carnais, de sarquicóis. Eles eram dominados pela carne. Dominados. E 1 Coríntios 1:7 diz que ele tinha todos os dons, não lhes faltava nenhum dom. Era uma igreja poderosa, mas era carnal, era dominada pela carne. A maior evidência que você nasceu de novo é que a sua vida mudou, que o seu coração foi purificado.
É 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo! Essa pessoa não se desvia por causa das perseguições do mundo, nem fica fascinada pelos prazeres mundanos e deleites da vida. Essa pessoa não se desvia, porque a sua riqueza está no céu e não na terra. O seu prazer está em Deus e não nos deleites da vida. Ele compreende a palavra. Compreende. Terceiro, aliás, e para encerrar, um coração frutífero produz frutos em diferentes proporções. E Jesus é maravilhoso. Olha como termina o versículo 23. E este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Irmãos, Jesus deixa claro aqui uma coisa: todas as sementes são frutíferas, mas nem todas produzem na mesma proporção. Marcos 4, 8 e 20, o outro autor descreve essa produção em ordem ascendente: 30, 60 e 100. Mateus descreve em ordem descendente: a 100, 60 e 30, mostrando para nós uma única coisa. E se você guardar só isso, louvado seja Deus. Embora todos que receberam a palavra e a praticam sejam frutíferos, nem todos são frutíferos na mesma proporção. E por quê? Porque nem todos são igualmente consagrados e cheios do Espírito Santo de Deus. Quanto mais cheio eu for, mais frutos eu produzo. Por isso que Jesus diz em João 15, ele fala de 3 cestas, nenhum fruto. 4 cestas, pouco fruto, fruto e muito fruto. Muito fruto. É possível dar? Sim. Agora muito fruto é para quem está cheio. Eu volto lá no início. Qual é o seu coração essa manhã? Quem pergunta? Jesus. Quem somos nós essa manhã? Quem somos? Qual é o tipo de solo? À beira do caminho e um coração duro? Um solo rochoso e um coração superficial? Um coração, um solo cheio de espinhos e um coração muito ocupado? Ou uma terra boa e um coração frutífero? Quem somos nós? Quem é você que está em casa, me assistindo por essa TV ou por esse celular? Quem é você essa manhã? Responda.